Adrenalina, hormônio liberado quando você é exposto a forte emoção, como salvar uma vida. Dopamina, neurotransmissor da felicidade, é liberado quando você consegue cumprir sua missão. Residência e Especialização 2022 Feluma. A área da saúde como você nunca viu, viveu ou aprendeu. Inscreva-se até às 17 horas do dia 18 de outubro. Feluma. Boa noite a todos. Boas-vindas a todos os presentes que estão participando conosco pelo Zoom e aqueles que estão nos assistindo pelo canal da Faculdade de Ciências Médicas de Minas Gerais, no YouTube. Antes de iniciarmos, ressaltamos que estamos cumprindo todos os protocolos de segurança na prevenção à Covid-19. As medidas adotadas esta noite são distanciamento social entre os participantes, no palco e na plateia. Utilização de máscaras de proteção que serão retiradas apenas no momento da fala de cada um. Microfones devidamente higienizados e de uso individual. A Fundação Educacional Lucas Machado, Feluma, e a Faculdade de Ciências Médicas de Minas Gerais tem a honra de recebê-los para o terceiro encontro do módulo de 2021 da Cátedra Lucasiana da Faculdade de Ciências Médicas de Minas Gerais. Nesta edição, será abordado o tema Formação por Competência com a palestrante, professora, doutora Eliane Dias Gontijo. Ressaltamos aos alunos da Faculdade de Ciências Médicas que estiverem participando da live pelo Zoom, que é necessário acessar a sala preenchendo o e-mail e o nome completo, para que possamos identificar corretamente os participantes na hora de emissão de certificados. Desta forma, se alguém tiver entrado com algum apelido, terá tempo suficiente de sair e entrar de novo no Zoom com o nome correto. As regras de emissão do certificado são: haverá emissão de certificados para alunos e professores da Faculdade de Ciências Médicas que permanecerem na sala virtual por no mínimo 90% do tempo de transmissão de cada live. E para validação como atividade curricular complementar, o aluno precisa assistir a pelo menos 3 edições da Cátedra Lucasiana em 2021. O participante deverá solicitar a emissão do certificado ao setor de pesquisa e extensão após o último encontro do ano, que será realizado no dia 28 de outubro de 2021, com o presidente da Unimed, Samuel Flam. Agradecemos também a presença dos colaboradores, corpo docente e aos alunos da Faculdade de Ciências Médicas, aqui presentes e virtualmente. A professora doutora Eliane Dias Gontijo é graduada pela Faculdade de Medicina da Universidade Federal de Minas Gerais, onde fez também mestrado e doutorado em medicina, medicina tropical, professor titular do Departamento de Medicina Preventiva e Social da faculdade, na área de epidemiologia, presidente da Comissão Permanente de Avaliação e coordenadora do Núcleo de Educação da Faculdade de Medicina da UFMG, membro titular do Núcleo Docente Estruturante da Faculdade de Medicina da UFMG, representante titular no colegiado do curso da Faculdade de Medicina, representante titular na congregação da Faculdade de Medicina da UFMG, docente permanente do Programa de Pós-Graduação em Saúde Pública, docente permanente do Programa de Mestrado Profissional, Promoção de Saúde e Prevenção de Violência, presidente Comissão de Revalidação de Diplomas Médico Estrangeiro, presidente da Comissão de Orientação de Iniciação Científica, mestrado, doutorado e pós-doutorado,
linhas de pesquisa em saúde pública, avaliação de serviço, educação médica e doença de Chagas. Membro da equipe técnica do ProSaúde, membro da comissão de avaliadores do SAME, da ABEM, Associação Brasileira de Educação Médica. E essa foto da Eliane foi tirada exatamente de um grande parceiro da nossa instituição, que é a Academia Mineira de Medicina, onde ela é membro titular da cadeira de número 73. Por que a professora doutora Eliane Dias Gontijo está aqui nessa palestra? Por todos esses motivos de títulos que nós falamos, mas pelas publicações, pela participação em inúmeros trabalhos como a matriz de competências essenciais para a formação e avaliação de desempenho de estudantes de medicina, formação médica, atenção primária, interdisciplinariedade, relato de experiência sobre articulações necessárias. Avaliação de competência clínica em estudantes de medicina pelo mini exercício clínico avalizativo, MIMEX, educação interprofissional em saúde, abordagem na perspectiva de recomendações internacionais, cursos de graduação em medicina, uma análise a partir dos sinais do Sistema Nacional de Avaliação de Educação Superior. Então, nós temos o prazer imenso de estar recebendo aqui hoje a professora doutora Eliane Dias Gontijo, formação por competência. Com a palavra, bem-vinda, professora Eliane. Então, eu agradeço a oportunidade de estar aqui conversando com vocês. Agradeço o honroso convite do professor Geraldo de poder realmente compartilhar um pouco da nossa vivência nesse tema da educação. Vamos começar. Nesta apresentação, eu gostaria de falar rapidamente sobre a evolução da educação médica, pedindo aí data vênia do professor Geraldo, que é um historiador, né, que é a pessoa que mais conhece sobre história da medicina, história em geral, mas eu tenho alguns pontos que eu gostaria de fazer uma colocação, passando pela aprendizagem de adultos, e para chegar realmente no nosso tema de hoje, que é a formação por competência, em relação aos modelos, aos desafios da avaliação e introduzindo aí também um conceito interessante das IPAs, né, que é das atividades profissionais confiáveis. Em relação à evolução da educação médica, eu queria só iluminar 4 itens aqui, começando na Mesopotâmia, em 1700 a.C., que já existiam 2 tipos de médicos. E um era mais sacerdote, o outro cuidava aí das feridas, dos traumas, principalmente em decorrência das guerras. Mas o que me chamou a atenção é que estes médicos eles eram formados no que hoje chamaria de competências humanísticas. Tinham filosofia, ética e questões ligadas, claro que também à religião. No Egito, eles acharam, em 1972, o Egito é considerado o segundo local da medicina mais antigo. O primeiro é a Mesopotâmia, o segundo é o Egito, a terceira a China. No Egito, eles acharam um papiro de Ebers, em 1500, que foi escrito em 1550 a.C., e neste papiro eles mostravam que a formação médica, a educação dos médicos da época já tinha todo um diálogo entre mestres e aprendizes. E o Hipócrates, nós todos conhecemos, né, que criou a escola de Cos em 400 a.C., e ele depois, o Aristóteles, eles já apontavam a importância da medicina, de uma observação clínica e de um raciocínio lógico, numa época que a medicina, né, era muito mística, né, muito pelas questões divinas.
Por último, queria também falar sobre a China, que tem esse livro, Ling Shu, que fala também sobre todas as questões das ervas, né, discute questões éticas, discute filosofia, e ele foi escrito aí, é claro que ele foi consolidado nesse período aí, mas ele foi escrito 2.000 anos antes. Foi escrito, não, desculpa, ele veio de uma cultura oral, né, de uma discussão mais das verdades e dos saberes das pessoas. Mas o que eu queria chamar a atenção é que, em 43 a.C., um imperador ele exigiu que os médicos imperiais fossem avaliados. E ele não exigiu que fossem avaliados por competências técnicas, e sim pelas competências que também a gente chamaria de humanísticas, né, que seria o respeito, a bondade, a humildade. Então, são pontos assim para a gente refletir o que nós queremos da nossa formação médica. E aí, pulando séculos, nós vamos chegar em 1910 com o Flexner, que ele fez uma avaliação de 155 escolas médicas americanas e canadenses. É claro que ele fez isso muito rápido, porque ele precisou só de 180 dias para avaliar 155 escolas. Então, nós podemos criticar todo o instrumental utilizado, que, na verdade, não tinha nada muito sistematizado. Mas, com o feeling dele, com o juízo de valor, né, que é uma maneira de se avaliar, ele considerou que das 155, 31 deveriam ser fechadas, porque tinha uma abertura na época indiscriminada de escolas médicas, cada pessoa podia ter os critérios que quisesse para admissão de estudantes, elas não precisavam ser ligadas a hospitais ou a outras instituições universitárias, mas, finalmente, foram fechadas 38% dessas escolas, e ele trouxe um modelo alemão de educação que era baseado numa parte de laboratório muito forte, ou seja, numa concepção de que você precisa ter uma teoria muito robusta antes de entrar para a atividade prática. E, na época, pelo menos, ele, como ponto positivo, pelo menos ele instituiu que um aluno de medicina, ou não um estudante que iria se formar para médico, precisava das atividades práticas, porque muitas dessas escolas eram só um ensino mais teórico. Depois, em 63, a gente tem o Ausubel, que fala sobre aprendizagem significativa, que foi muito importante os princípios dele para a teoria, né, do PBL, do aprendizado baseado em problemas ou problematização, que foi criada na McMaster, depois na Universidade de Maastricht, na Holanda. Em 88, nós tivemos aqui no Brasil a implantação do SUS, e, com isso, abriu-se um novo cenário importante de atividade prática para todos os estudantes de medicina, que foi na atenção primária. Em 99, é um marco importante, que foi o Perrenot. Ele trabalhou melhor o conceito de competência, e o relatório do Delors, patrocinado pela Unesco, ele mostrou para nós, que a gente vai falar um pouquinho mais daqui a pouco, os 4 pilares da educação. 2001, e depois reforçadas em 2014, nós tivemos as diretrizes curriculares nacionais para o curso de medicina, já num modelo próximo de formação por competência. Em 2002 e 2005, a Associação de Escolas Médicas Americanas e a Associação Canadense, elas trabalham e já começam a publicar artigos mais robustos com essa formação por competência, com essas competências essenciais e os seus subdomínios. E também, em 2005, nós tivemos o Kate,
implantando aí, criando, dando o primeiro texto a respeito dessas atividades profissionais confiáveis, que seriam essas EPAs. Fechando aí, em 2010, um ponto muito importante, porque a Organização Mundial de Saúde ela libera um documento, um relatório sobre a educação interprofissional, com a ideia de que você deve formar junto para poder depois trabalhar junto, e garantindo melhor a segurança do paciente. Em 2014 e 2018, a Associação Americana de Faculdades Médicas ela produz também um documento muito interessante que ela define que tem 13 atividades profissionais que todo estudante deveria saber no primeiro dia da residência. Então, mais ou menos, são essas as questões da evolução que a gente vai falar um pouquinho mais sobre elas. E é claro que, nesse período, aqui no Brasil, nós tivemos várias políticas públicas, né, patrocinadas, aí, apoiadas pelo Ministério da Saúde, como o ProSaúde, por exemplo, e pelo MEC. Então, em relação às estratégias educacionais, nós temos uma tradição que ficou com a gente da educação jesuítica, né, que eles ficaram 200 anos aqui no Brasil, que no manual eles preconizavam que tinha que ter uma preleção do conteúdo pelo professor, o levantamento de dúvidas dos alunos e exercícios de fixação. E esse modelo teórico de exposição ainda hoje é muito comum nos cursos, vou falar dos cursos de medicina, mas é comum em qualquer cenário aí de educação. O currículo baseado em ciência, que é o do Flexer, né, que nós já colocamos, então ele separa bem a teoria da prática, e a problematização ela tenta contextualizar a teoria, integrando a teoria com a prática. Mas o que a gente consegue observar aí? Eu posso falar realmente de uma vivência que eu tenho, como na época que eu fui avaliadora do ProSaúde, hoje no Conselho de Avaliação do SAEM, que nós temos, na maioria dos nossos cursos de medicina, alunos do século XXI, docentes do século XX, e ainda utilizando metodologias do século XIX. O que o Ausubel falou para nós? Sobre aprendizagem significativa, que nós precisamos de dar sentido para aquela aprendizagem, quando o que se aprende faz sentido para quem aprende. Então, ele cunhou a expressão do sujeito aprendente, que é aquela pessoa que quer o aprender a aprender. E que nós temos que resgatar no nosso aluno o que ele já conhece, para que isso motive aos novos conhecimentos. O Daly, em 69, também ele mostra nessa pirâmide do conhecimento que ouvir, ler, ou mesmo uma exposição com audiovisual, você consegue incorporar, compreender conceitos em torno, aí, no máximo, de 20%. Então, é muito mais importante, dentro de uma estratégia educacional, que é demonstrar ou discutir em grupo, praticar, já chega nos 75%, e se o aluno compartilha com outros, ele sintetiza e ele demonstra e mostra para os colegas, por exemplo, num trabalho em equipe, ele já tem uma incorporação muito maior do conhecimento. Então, dentro dessa teoria de aprendizagem, são pontos que a neurociência já está mostrando e já tem evidências sobre essa questão, que o adulto precisa considerar o tema importante, então ele tem que ter aquela motivação para que ele construa o conhecimento. E quando eu estou falando conhecimento aqui, eu estou falando no sentido amplo, não é só o domínio cognitivo. Então, ele tem que definir os seus objetivos de aprendizagem, ele tem que sentir que aquilo ele tem uma necessidade, porque ele vislumbra uma aplicação prática, ele deve identificar
as lacunas daquele seu conhecimento, para ele se sentir desafiado a buscar, né, a verificar as suas necessidades de aprendizagem e buscar uma maneira de completá-las, elaborar o conhecimento no processo de análise e síntese, aplicando em situações concretas. Então, essas questões, essas novas informações, elas vão refazendo a rede, mais sinapse, mais memória, mais aprendizagem. Aprendizagem que vai ficar mais duradoura, né? Que não fica só naquela memória curta. Então, com essas questões, com esses pontos que a gente colocou até agora, ainda perguntamos, por que construir um currículo por competência? Será que nós, quando eu falo nós, eu estou me referindo assim, nós educadores, nós preocupados com a educação médica, com a formação dos nossos novos colegas. Será que nós estamos dando a responsabilidade de integrar estes conteúdos separados, os conteúdos cognitivos, psicomotores e atitudinais, para o aluno, ou seria possível, numa estratégia educacional, o professor ele já fornecer, de alguma maneira, ele já mediar esta integração desses conteúdos? E um outro ponto que a formação de competência ela sinaliza, esse tempo de 6 anos, que é a duração média de um curso de medicina, vai garantir o desenvolvimento das competências essenciais. Então, esse desenvolvimento ele tem um tempo, e depois de 6 anos é possível conseguir. Então, que também é algo que eu escuto muito nessas minhas visitas a escolas de medicina, que quando o aluno, depois que o aluno entra, ele simplesmente vai sair depois de 6 anos. Então, nós, professores, estamos tranquilos com o que ele vem aprendendo? Então, a pergunta é, como estamos formando? Nós podemos ter várias fontes para ter essas informações, mas eu procurei a fonte do CREMESP de 2018, que foi a última. CREMESP é o Conselho Regional de Medicina lá do Estado de São Paulo, que durante muitos anos ele aplicou uma prova de conhecimento, era uma prova de múltipla escolha, com 120 questões, mas uma prova com situações clínicas interessantes e para uma aplicação do que você aprendeu durante o curso. Nessa de 2018, 4.600 inscritos, 70% de paulistas, porque lá as residências, elas, nessa época, estavam considerando a nota nesta avaliação do CREMESP como um dos critérios para entrar na residência, e 80% de recém-formados. Então, verificou-se que 38%, quer dizer, próximo de 40%, não acertaram 60%, que é o corte desta prova. Será que a prova estava mal feita? Pedia pé de página, questões que não são importantes aí na medicina? Então, verificou-se que 86% eles erraram atendimento inicial à vítima de acidente de trânsito. 70% não acertaram questões ligadas às diretrizes para aferição de pressão arterial ou conduta com o paciente com infarto ou a interpretação de um quadro laboratorial do diabetes mellitus descompensado. Então, assim, são questões cotidianas, prevalentes na nossa nosologia e que a gente esperava que o estudante ele conseguisse realmente resolver estes temas. E tem um outro autor também que fala que 1 em cada 7 diagnósticos, isso é no mundo, 1 em cada 7 diagnósticos médicos, ele está errado. Cada pessoa vai ter pelo menos um erro médico na vida. Eu, inclusive, já tive o meu, espero que não tenha um outro. E 30% dos óbitos ocorrem por erro médico. Então, é um cenário um pouco sombrio que faz com que a gente
pense que é importante mudar, ou pelo menos propor alguma formação diferenciada. Então, vem a pergunta: como queremos formar o médico que vai me atender? Então, essa que eu acho que todo educador deveria pensar nessa possibilidade, dele ir num pronto atendimento, dele ir numa atenção primária, aí, ou mesmo no hospital, e ser atendido por um médico que ele formou. Nós gostaríamos que este médico tivesse um saber mais interdisciplinar e interprofissional, que ele tivesse tido um aprendizado centrado em necessidades ligadas às demandas da saúde da população, né, da nosologia prevalente, e um raciocínio crítico reflexivo, para que ele consiga realmente adaptar, na singularidade daquela situação que ele está vendo, mobilizando aqueles conhecimentos, sempre informando que, quando eu falo conhecimento, é no sentido amplo e não só o cognitivo. Os pilares da Unesco, no relatório Delos, foi que o aluno deveria aprender a aprender, aprender a fazer, aprender a conviver e aprender a ser. Então, esses são os pilares. Isso que o educador deve procurar no momento que ele define aí a sua intencionalidade pedagógica. Então, com tudo isto, dentro desse contexto, nós temos que acreditar que a teoria do Perrenot, de 1999, da formação por competência, ela pode ser mais adequada para a formação dos nossos médicos. Porque o que é a definição do Perrenot? É a capacidade de mobilizar e integrar o conjunto de conhecimentos, habilidades e atitudes para a resolução de problemas num contexto profissional determinado. Nós, médicos, somos solucionadores de problemas, a gente está sempre resolvendo problemas. Então, isso que é interessante, a gente tem que não apenas mobilizar, mas saber tomar a decisão correta para resolver aquele problema de saúde que a gente está enfrentando. Então, este diagrama também eu acho bem interessante, porque ele trabalha numa linha, ele integra o conhecimento, com conceito amplo, que deve ser contextualizado e tem que ter essa intencionalidade pedagógica, com o cuidado na prática real, com a abordagem ao paciente, nos vários cenários e com qual o nível de autonomia. Então, aí entra já um outro problema nessa equação. Qual é o nível de autonomia que nós estamos liberando, que nós estamos autorizando o nosso aluno a ter, né, para resolver esses problemas. E é claro que a avaliação, a autoavaliação e o feedback são fundamentais nessa ideia da competência. Então, o currículo por competência, ele tem algumas vantagens que já são demonstradas aí na literatura, que ele integra os conhecimentos, habilidades e atitudes, ele busca a efetividade do ensino, ele aplica todo este saber acadêmico numa prática profissional, num contexto, numa situação real, promove o desenvolvimento pessoal e essa metacognição, que é o pensamento o pensar do pensamento, né? Que é aquele processo que o estudante mesmo ele vai identificando como que ele aprende, qual que é o melhor jeito para ele aprender. Então, ele assume ali, se assume como sujeito do seu aprendizado. O currículo por competência ele favorece a integração entre os professores. Nós tivemos o professor Geraldo foi muito generoso de falar algumas das questões dos temas que eu já tive a oportunidade de trabalhar lá na medicina da UFMG, e quando nós resolvemos trabalhar com a matriz de competência, foi assim um dos pontos altos exatamente dessa integração dos professores, da gente querer objetivos comuns
e fazer ajustes, né, nos nossos próprios maneiras de ensinar, nas nossas próprias maneiras de ensinar. Então, lembrando que o currículo por competência ele é indicado tanto nas diretrizes nacionais quanto em diretrizes internacionais como o melhor modelo para a formação do médico. Se nós optamos para fazer um currículo baseado em competência, como que a gente vai implantar um projeto pedagógico? Aí o desafio fica nessa implantação de um projeto pedagógico baseado em competências. Então, tem alguns passos, sendo que o primeiro é exatamente este trabalho de identificar as competências essenciais, em relação ao conhecimento médico, em relação ao cuidado ao paciente. Temos que definir esses milestones, né, esses padrões aí ao longo do tempo, porque sempre é um contínuo, e do aluno, fazendo um pequeno parênteses aqui, a competência está muito bem organizada na pós-graduação, por exemplo, numa residência e mesmo em cursos de pós-graduação. E agora, mais recentemente, que a gente está trazendo isso para a graduação. Então, na graduação, nós temos que pensar que nós temos aquele aluno mais novo, né, um aluno que está num ciclo, por exemplo, num ciclo ambulatorial, e temos o aluno o interno. Então, nós temos que definir os padrões para cada um desses momentos. Determinar as estratégias educacionais, determinar métodos de avaliação e também ficar atento a identificar aquele aluno que superou aquele padrão que foi definido previamente, porque ele pode já estar num nível de excelência. Esse slide ele mostra que não basta o saber, a competência é exatamente que você aplique este saber, que você demonstre, até por uma questão ética, você demonstre antes do fazer, na situação real, mas este fazer não basta só ser observado, você tem que avaliar o nível e definir o nível de autonomia que você está dando para este aluno, principalmente na graduação. E o ser e o interagir. Então, não basta ele ser, importantes são as relações interpessoais que ele estabelece com os colegas, com os professores, com os pacientes e com todo o grupo social. Os dois principais modelos de currículo baseado em competência, nós temos o modelo americano, das escolas médicas americanas, e o modelo canadense. Ele sempre é centrado na busca ativa pelo conhecimento, num formato interdisciplinar, integrando a teoria e prática e interagindo aí com a sociedade. O modelo de competência ele tem que ser baseado em resultados, é o que o aluno deve fazer, não o que ele precisa saber. Então, aqui tem o modelo americano, né, que começou em 2002, mas está sempre, agora teve uma revisão, uma atualização em 2020. Ele tem 6 competências, que são as habilidades, é claro que é ligado ao cuidado ao paciente, é central, né, dentro de uma prática, mas tem as habilidades interpessoais e de comunicação, o profissionalismo, o conhecimento aplicado e uma familiaridade com o sistema de saúde. Já o modelo canadense, esse aí é a última atualização, é de 2014, ele trabalha as competências como os 7 papéis do médico. Então, dentro da expertise, né, que é o central, ele deve ser um comunicador, ter um profissionalismo, ser acadêmico, ser um defensor da saúde, ser líder e ter uma prática colaborativa com os outros colegas médicos e mesmo em equipes interprofissionais. O que eu só queria chamar a atenção aqui na nossa matriz de 2013,
que a gente utilizou uma estratégia muito interessante, que é o método Delphi, para conseguir o consenso, e aí, com isso, nós tivemos as 6 competências, identificamos 28 atributos e componentes, né, que são esses critérios desses vários atributos. As competências, elas têm que ser específicas, abrangentes, duráveis, passíveis de ser feito um treinamento, e muito importante aqui, porque a competência, você não avalia a competência, você consegue só avaliar o desempenho. Então, ela tem que ser aferível por meio do desempenho. E sempre, é claro, relacionado com atividades profissionais na prática real. Então, um exemplo seria avaliar a piora do estado hemodinâmico e conseguir uma estabilização desta piora, né, desse estado. Então, isso é uma competência que está relacionado com uma série desses subcomponentes das competências. Então, neste processo de formação por competência, colocando aí, juntando a ponta da teoria do aprendizado de adulto, você tem que sempre ter aquela curiosidade, o aluno tem que identificar, porque é uma parceria. Isso não é centrado no professor, ele é centrado nas necessidades de aprendizagem do aluno, na autonomia do aluno, dele sujeito do seu aprendizado, e, é claro, para conseguir um melhor cuidado, um cuidado de mais qualidade. Então, precisa de ser despertado, e ele se despertar nesse sentido da curiosidade, da necessidade, ativar o conhecimento prévio que ele tem, as suas vivências, seus saberes, seus fazeres, a relevância contextualizada, preencher as lacunas, mobiliza aí num processo de síntese e toma a decisão. E os milestones também, eles sempre têm essa lógica, né, nos vários períodos dos conteúdos serem hierarquizados, é um pouco aquela ideia que nós temos da espiral de ensino. Os conteúdos hierarquizados, com complexidade crescente, e é fundamental que tenha o consenso de professores e especialistas nesses marcos, desses vários momentos. Então, para se planejar a formação nas competências, a gente sempre trabalha do final para o início, é o contrário. Então, você vê o que você gostaria, por exemplo, do desempenho, você conversa com um especialista. Depois você conversa lá na residência. O que você acha que é importante numa residência de cirurgia? Então, essas competências são importantes para a cirurgia. Então, quais são as competências que a gente tem que garantir no internato? E quais as competências de cirurgia que você deve garantir o desempenho no pré-clínico? Então, é essa ideia assim, desse edifício chinês, que ele foi construído aí, primeiro o topo dele, e depois que foram os outros andares, né? Chegando até lá no final dessa rocha aí. Essa que é a proposta, né, da construção de competências e, é claro, das EPAs, que a gente vai entrar agora falar um pouquinho sobre elas. Então, vocês vão me permitir só rapidamente também tecer uns 3 comentários sobre a questão da avaliação, que é o desafio da avaliação. Se você já conseguiu, de alguma maneira, você pensou que quer fazer a formação por competência, você conseguiu tirar isso do papel do seu projeto pedagógico e implantar, então você tem agora o problema da avaliação. Lembrando que o papel do professor não é apenas medir, mas ele é educar. Então, e hoje em dia, principalmente na questão da certificação, né, é uma responsabilidade ética, porque agora você está certificando, não é assim se ele sabe ou não sabe uma prova cognitiva, você está certificando ações e atividades práticas que ele está fazendo com pacientes. E um outro conceito que eu acho importante também colocar é que a avaliação somativa, às vezes as pessoas
falam que tem uma avaliação. Eu não posso dar ponto numa avaliação formativa. É claro que você pode, desde que tenha tido a intencionalidade de melhorar a aprendizagem, de realmente educar aquela pessoa. Então, isso o Perrenot já nos ensinava. E importante da avaliação, ela não é provar, mas é melhorar. Então, nós temos que melhorar, nós temos que ver se o nosso aluno está conseguindo tomar decisões, e, principalmente, que nas competências, na formação por competência, que é a formação por resultado, você coloca aí, nesta equação da avaliação, não é só mais uma questão entre o professor e o aluno. Você colocou aí o paciente e a segurança do paciente nessa equação, neste processo de avaliação. Reconhecer incompetência é fácil. Reconhecer uma excelência de competência também é fácil. Vamos lembrar aí aquele pouso do avião do Sully, né? Ele teve 15 segundos para tomar a decisão e conseguiu pousar num rio, coisa que muitos depois tentaram e não conseguiram, e salvou todos os passageiros. Então, assim, esse desempenho, às vezes, quando ele está muito claro, a gente consegue avaliar. Mas a grande questão era o seguinte, na formação por competência, que às vezes você falava que estava com formação por competência, mas você ainda trabalhava com disciplinas ou com módulos, com objetivos educacionais, utilizando taxonomia de Bloom, que separa todo... Isso agora eu vou dar esses conhecimentos, essas habilidades, essas atitudes, todas separadinhas. Então, como que você vai avaliar? Vamos fazer uma prova teórica, vamos fazer um OSCE, vamos fazer uma observação, um mini-X, por exemplo, né, uma observação direta. Aí o Kate ele teve essa ideia de pensar numa atividade profissional confiável, que chama unidade de prática profissional. E quando ele pensou, era exatamente com essa ideia lá, que é uma tarefa que pode ser confiada ao aluno para ele realizar sem supervisão no primeiro dia de residência. Então, a gente pode utilizar essa mesma lógica para falar assim, o que nós queremos quando ele vai entrar no ciclo ambulatorial, o que nós queremos quando ele vai entrar no primeiro dia lá no internato. E depois, é claro, também no final do nosso curso, muitos vão fazer residência, mas a gente sabe que aqui no Brasil, às vezes entram direto numa unidade básica ou num pronto atendimento. Então, aqui é só para falar para vocês que tem as EPAs, por exemplo, a Associação Americana de Faculdades de Medicina, em 2017, ela elencou 13 EPAs. E o que então seria essa EPA, essa EPA? É a ponte entre a estratégia educacional formação por competência e a prática clínica diária. Então, ela é uma atividade profissional que você vai conseguir ter critérios, com critérios você vai avaliar se o aluno ele conseguiu ou não, e, é claro, montar um plano específico se ele, por acaso, não conseguiu. Então, numa matriz de competência, eu estou misturando um pouco a canadense com a americana, só para mostrar as coisas boas das duas. Então, essa daqui já é a matriz do canadense, por exemplo, uma EPA 4, que é desenvolver e implantar um plano de cuidado. Ela está ali não sei se eu estou conseguindo colocar o sinalizador ali, o apontador, acho que não. Mas, de qualquer jeito, ela está em negrito, mostrando que essa EPA 4, que é a implantação de um plano de cuidado, ela utiliza aí várias competências essenciais. Agora, em 2019, a gente começou a usar lá o TOSC para competências transversais. A gente está começando devagarzinho, mas, pelo menos, tem competências que a gente chama de competências transversais, que é
habilidade de comunicação, profissionalismo, habilidade de interpessoal ali, né, com uma equipe. Então, nós estamos chamando isso de competências transversais. Então, a gente está usando uma estratégia que é muito interessante, que é o TOSC, que ele trabalha uma observação estruturada em equipe. Então, a gente consegue realmente visualizar como que o aluno ali, numa equipe, como acontece na atenção primária, por exemplo, acontece na nossa vida prática, né, que a gente discute com colegas. Então, como que ele elabora o raciocínio, como ele comunica, como é o respeito, e depois sempre tem uma pequena simulação para ele orientar o paciente. Então, é interessante, porque tem essas competências transversais que a gente, pelo OSC, a gente faz essa observação estruturada e consegue dar o feedback. Então, nesse último que a gente colocou, tem dois exemplos, né? Por exemplo, da gravidez na adolescência e a violência, onde a gente conseguiu avaliar a comunicação, colaboração, mediação de conflitos e o trabalho em equipe. E um outro de um paciente com diabetes e sobrepeso, comunicação, compreensão de papéis, cuidado centrado no paciente. Isso foi uma experiência interessante, principalmente nesse período da pandemia, que nós estávamos preocupados com os nossos alunos do 8º período, que lá é como se fosse o 4º ano, como que eles estavam, pela falta de atividades práticas, né, pela redução de atividades práticas, como eles estavam conseguindo chegar para o internato. E nós vimos que eles estavam conseguindo chegar de uma maneira adequada. Finalizando, a questão se é uma atividade profissional que você tem que confiar. Então, o que é confiar, né? O que é confiabilizar? É reconhecer as competências e autonomia, fazer essa transferência de responsabilidade, sempre, né, utilizando essa nova dimensão no processo de avaliação, que é a segurança do paciente. Existem esses vários níveis, que o Kate já tinha colocado, os níveis de autonomia, que você só permite uma observação, você permite uma prática sob supervisão direta, você permite a prática com uma supervisão próxima. Em tese, no curso de graduação, você para aí nesse 3º nível, mas para médicos, né, na residência, você pode aí chegar, né, passar aí para esse nível 4 e o nível 5. Lembrando que não é uma prática completa, é a prática de uma atividade. Fundamental o feedback e a autoavaliação, para que ele reconheça, reflita sobre as suas dificuldades e faça a gestão do conhecimento, né, definindo estratégias para alcançar o conhecimento. E tem esse modelo do Kirkpatrick também, que avalia, que é muito utilizado em programas de formação por competência, porque ele avalia exatamente o programa de formação. Não é uma avaliação do aluno, é uma avaliação do programa. E ele tem esses níveis, onde o interessante é que ele vai acompanhando para ver se realmente esta formação, essa metodologia, este aprendizado, ele foi efetivo, e o que ele está fazendo de diferente após essa capacitação, após essa formação, e quais os benefícios, não só para o estudante, mas também para a saúde da população. Como uma reflexão final, é que a gente pensar que realmente a formação por competência ela é uma proposta interessante para a formação médica, e se o aluno que formamos está preparado para essa prática, com qual nível de autonomia, e se nós conseguimos e como nós vamos conseguir que essas EPAs sejam adaptadas para a graduação. Tentando não separar o mundo real da academia, e deixo aí essa reflexão do Fernando Teixeira, que a gente, às vezes, tem o tempo da gente ousar fazer mudanças. Muito obrigada. Bom, muito obrigado, doutora Eliane Dias Monte, pela fantástica palestra feita para nós aqui hoje.
E, além do prazer de sua presença, nós estamos tendo a honra de ter aqui para fazer alguns comentários, debater, o nosso presidente, Wagner Eduardo Ferreira, e o diretor da Faculdade de Ciências Médicas de Minas Gerais, José Celso Cunha Guerra Pinto Coelho. Passo a palavra, então, em primeiro lugar, ao nosso presidente, para os comentários, e, posteriormente, ao professor José Celso. Professora, parabéns. Cumprimento a todos que estão em casa, aos presentes. Brilhante. E também mexe muito com as reflexões que a gente tem em relação à questão do ensino. Professor Magela, acho que a proposta foi fantástica, e é fantástica, e ela é bem atual. Professor José Celso, a gente vai conseguir realizar algo assim? Esses questionamentos têm que ser feitos. Quando eu tive a oportunidade de estar em McMaster, no Canadá, em Sherbrooke, e também tive a oportunidade de conhecer a questão pedagógica em Maastricht, na Holanda, eu assustei. Os amigos e colegas que lá estavam sendo implantados, a questão do PBL, né, baseado em problema, que veio depois do ensino flexneriano, né, eles falavam muito de uma questão de maturidade do antes de entrar para o curso superior. Essa maturação estava sendo questionada e é uma integração do sistema tradicional, na escola superior tradicional, e a mudança que aconteceu, principalmente em McMaster, e o percentual de pessoas que chegavam para entrar para o curso, e eles encararam que deveria ter essa integração do antes, né? Antes do high school, antes, no caso do Canadá e Estados Unidos. A senhora foi perfeita e a senhora mostrou a dificuldade da gente poder fazer a transição do PBL para baseado em competências, que é um avanço extraordinário. Ou seja, o questionamento que faço é como a senhora avalia a competência do aluno que vai entrar para um sistema, no caso aqui do Brasil, se ele tem essa maturidade suficiente, se deveria haver algum tipo de intermédio, semelhante ao admissão antigo, né, para que ele se adaptasse em algum sentido, e até mesmo descartasse o curso que vai fazer, ou não, qualquer que seja o curso, baseado em competência, na área de saúde, principalmente, a medicina, no caso, né, e os outros cursos da área de saúde, uma espécie de intermédio entre o término do high school, ou do ensino médio, e a entrada na academia, né? Alguma coisa desse tipo, eu gostaria de saber da senhora se foi pensado para que preparasse em termos de maturidade, que o que a gente observa não é uma maturidade completa, mas quando a senhora vai e observa alunos em idade, e muitos alunos que fizeram até um curso anterior de graduação, eles são mais fáceis de entender o sistema de competência. Eu queria a sua opinião sobre esse ponto de vista. Essa é uma questão importante, porque você está tocando no assunto de como nós admitimos os nossos alunos, né, num curso médico. Nós temos vestibulares, a maioria das instituições fazem vestibulares próprios ou tem um processo, né, seletivo único, aí, com notas do Enem, mas sem considerar algumas características que são importantes, que, às vezes, lá fora eles consideram também, né? Não só uma expertise técnica de um aluno com provas, né, de conhecimento lá de física, química, biologia, etc., português, mas também com a maturidade. Eu lembro que, quando também eu estive numa pós-graduação lá em Washington,
o colega meu, estava preocupado que ele queria que o aluno entrasse, o filho dele entrasse num curso de medicina e por isso o filho estava empurrando maca dentro de hospital. Então, esse trabalho voluntário é uma possibilidade, né? Isso conta ali para a entrada num curso de medicina melhor. Então, você tocou neste assunto. Agora, o que nós temos? De qualquer jeito, nós temos o nosso aluno que vai entrar num curso e, se ele for entrar numa lógica de competência, que ele precisa da motivação, ele precisa do desejo, ele precisa de ser menos colejão e mais sujeito do seu aprendizagem. Então, eu acho que aí você está trazendo novamente a responsabilidade para o educador, né, para o professor despertar isso no estudante. Porque, já que nosso vestibular, a nossa entrada, nossos critérios de seleção, eles não consideram essas outras características, né, da pessoa, então fica assim mais complexo, mas assim, eu acredito que nós estamos trabalhando com a geração Z, né? Os nossos alunos atuais, eles têm características específicas dessa geração, que é muito criativa, é mais preocupada com questões ambientais, mas, ao mesmo tempo, tem uma leitura mais superficial. Eles estão tão acostumados com a facilidade de ter informação rápida, né? Que é considerado que eles têm uma leitura mais superficial, menos crítica. Então, tem algumas características que vão fazer com que o professor tenha que considerar essas características para conseguir implantar a formação por competência. Boa noite a todos, né? Boa noite, professor Magela. Professora Eliane, parabéns pela apresentação. Presidente Wagner, boa noite a quem nos assiste de casa. Eu achei muito boa a sua apresentação. E, olhando aqui para a experiência das ciências médicas, né, eu imagino a dificuldade da UFMG para fazer essa transição para a matriz de competências, né, porque nós somos uma faculdade que está fazendo 71 anos, tradicional, que nasceu já no modelo flexneriano, e a transição que a gente vem fazendo aqui, ela se aprofundou com a reforma curricular que a gente fez em 2017, muito importante, e o modelo nosso de formação, isso é uma coisa que a gente tem mais agilidade, vamos dizer assim, mais autonomia como instituição para lidar com isso, mas é mudar a centralidade do professor para o aluno. Esse é um problema tremendo que a gente tem, e, aliado a isso, a faculdade tem que oferecer também capacitação e treinamento para os professores para essa nova realidade. Não adianta a gente falar, vou fazer um currículo por competência, não adianta, isso, né, não vai funcionar, né? Eu vejo alguns instrumentos que eu entendo que são importantes nessa renovação que a gente está participando aqui. Uma delas é o Centro de Simulação Realística que nós temos aqui, que ele é muito grande, ele ocupa um andar do prédio das Ciências Médicas, e os alunos frequentam esse centro de simulação em disciplinas de habilidades do 1º ao 12º período de maneira progressiva, sendo que os últimos, prioritariamente nos últimos anos, eles fazem simulação de alta fidelidade. Eu acredito que isso é muito importante nessa caminhada que a gente está fazendo. Uma outra situação que nós estamos implementando na faculdade, porque esse currículo, os alunos entraram a partir de 2017, então a gente não concluiu todas as entradas,
foi a criação de disciplinas de integração curricular em todos os semestres. Então, existe uma disciplina de integração curricular 1, no primeiro período, que contextualiza com situações clínicas o conteúdo das disciplinas do primeiro período. Isso é uma disciplina que a gente tem e que culmina a avaliação dessa disciplina, é uma avaliação que a gente chama de APIC, parcial integradora, que tenta sintetizar isso a cada período. Então, eu entendo assim que a mudança da centralidade do professor para o aluno é um grande desafio. A capacitação dos professores e os professores que não conseguem se adaptar a esse modelo, a gente, progressivamente, a gente vem substituindo na faculdade. E a última fronteira que a gente está enfrentando agora, e eu também imagino que é um desafio tremendo, é como medir isso, é a avaliação. Então, a avaliação a gente está agora, estava conversando com o Wagner, a gente está tentando trazer a avaliação para a instituição, né? A avaliação dentro de um modelo institucional e não dentro de um modelo centrado também no professor. Então, essa é a última fronteira que a gente está enfrentando e é uma briga, literalmente uma briga, né? Você tirar isso do professor, passar para a instituição, o aluno reclama porque já tem um... Né? E eu concordo muito com a senhora quando a senhora diz eu não queixo de aluno, né? A geração é essa, né? Nós temos que trabalhar essa geração, formar essa geração. Essa geração ela vai cuidar da gente, né? Então, a gente tem que fazer o melhor possível por essa geração. O meu papel aqui na faculdade, e é fácil a gente falar aqui, que aqui nós somos 3 ex-alunos da faculdade, então, assim, o que eu estou falando, eles viveram como professores, como alunos, né? Mas o nosso papel na faculdade, eu falo sempre aqui, é o paciente. Né? Nenhum de nós está sentado aqui agora se não for pelo paciente. Quer dizer, qual contribuição a gente pode dar para um atendimento melhor ao paciente? Esse é o nosso propósito, vamos dizer assim. Então, eu queria só fazer esses comentários. Assim, eu sempre tive muito apoio da Fundação, né, para brigar, vamos dizer assim, né? E a gente está numa fase ainda de finalização das entradas desses alunos com esse novo currículo. Quando a gente fala medir, a medição final é a entrada desse aluno no mundo do trabalho, né? É a entrada desse aluno com qualidade no mundo do trabalho. Então, a medição final ainda demora alguns anos para a gente entender isso, né? Mas eu gostei muito, meus parabéns pela apresentação. Eu acho que esse tema a gente tem que falar muito, esse tema não pode ficar restrito só aos gestores, né? Esse tema tem que ser falado, tem que ser difundido, tem que ser debatido. A própria palavra andragogia, né? A senhora citou ali o Knowles, é um termo que... a publicação do Knowles, se não me engano, é de 1950, a primeira dele, né? A gente fala que tem um núcleo de apoio psicopedagógico, a gente usa a palavra pedagogia dentro de uma instituição de ensino superior, né? Uma palavra grega que significa ensinar crianças, né? Então, aí a gente já vê que a maior dificuldade na mudança de qualquer organização é a mudança de cultura, né? Então, assim, eu imagino a dificuldade lá na UFMG, que deve ser similar à nossa. Eu acho que a gente tem um pouco mais de agilidade para fazer isso, mas o professor ele constrói a realidade dele, a disciplina, o modelo de caixinha, e mudar isso não é fácil. Realmente tem que ter muita colaboração de todos os professores, muita abertura, muita... Né? E a gente também criou aqui na faculdade, isso também é um modelo, só para encerrar, né?
A gente criou muitas outras coisas aqui na faculdade. A gente tem uma disciplina optativa de oratória, a gente tem uma disciplina optativa de soft skills, que foi incorporada como curricular no curso de enfermagem. A gente tem uma disciplina de gestão pessoal, né? O conteúdo de ética médica aqui, por exemplo, na faculdade hoje, ele foi totalmente reestruturado. Na nossa época era a ética, a bioética e a medicina legal era muito, e aluno gostava disso, a parte criminal, né? Hoje a gente preocupa com situações que os médicos recém-formados estão enfrentando processos no CRM, por bobagem, né? Como é que usa um carimbo e tudo mais. Quer dizer, isso tudo a gente já vem trabalhando há alguns anos na faculdade. Enfim, a gente está atuando em várias frentes, pensando em formar um egresso mais adequado, mais preparado para a realidade que ele vai enfrentar e não tão distanciado, né? O aluno definitivamente tem que participar da construção do conhecimento dele, né? Então, esses são os meus comentários. Não tenho questão a fazer. Eu acho importante conhecer a realidade da UFMG. E a gente está aqui, a gente ainda teve, durante esse tempo todo, a gente ainda teve 2 anos de pandemia no meio do caminho para a gente ajustar essas entradas a tudo isso que a gente está conversando aqui. Então, foi teve um imprevisto a mais aí para a gente, né? Mas meus parabéns e muito obrigado por a senhora ter vindo aqui. Só aproveitando aí, você também tocou em pontos assim fundamentais, e que é a capacitação, né, dos professores. Não sei, certamente vocês têm também. A gente tem um núcleo, até é a minha responsabilidade lá, o núcleo de educação pelo programa de desenvolvimento docente. E todo professor no probatório, né, nos 3 anos, ele tem que fazer assim, de 1 ano, ele pode deixar 2, 3, assim, porque a gente tem uma vez por mês, né, tem uma oficina de capacitação. Então, eu acho que isso realmente é interessante, porque vai motivando e também vai fazer a pessoa ter aquele pertencimento, aquele envolvimento com a instituição. Então, eu acho que isso é interessante, ter essa preocupação, né, com o desenvolvimento docente. E uma outra questão que eu acho que na formação de competência, assim, foi eu falo lá na escola, que é o ovo de Colombo, que foi colocado em pé pelo Wally Kate, que foram essas EPAs. Então, na hora que você consegue identificar atividades essenciais e que vão ser confiáveis para aquele aluno nos vários momentos. Então, por exemplo, se vocês, felizmente, vocês já estão com essas atividades práticas desde o primeiro, né? Então, definir uma atividade que vai ser lá do final. Dentro de uma competência, você define uma EPA que vai ser lá, o aluno do 6º ano, ele não pode sair sem essa habilidade. De, por exemplo, uma comunicação com o paciente, alguma questão assim. E aí, desde o primeiro ano, você já pode fazer marcos, você já coloca milestones assim, do primeiro ano, na comunicação com um colega, sabe assim, já vai definindo aqueles marcos, porque aí, com isso, é aquele crescente, né? E já vai facilitar, que é um pouco do que a gente também está tentando introduzir lá na escola. E garantir muito essa questão das competências transversais, porque isso também é algo assim, fundamental, porque nós todos estamos convencidos, né, e certamente o professor Geraldo ele tem muito para acrescentar nessa questão da formação moral, né, do profissionalismo, do que essas competências elas são muito importantes, tão importantes quanto a competência técnica, né? Então, eu acho que é isso que nós estamos tentando também mostrar para os professores, porque não é só pelo modelo, não é só como é que você faz essa avaliação, né,
de atitudes, né, e de orientações, de decodificação, as questões culturais, né? Então, eu acho que são pontos muito importantes. Então, concordo que a capacitação docente, o desenvolvimento docente é fundamental, e essa análise, né, essa reflexão, e agora facilitada pelas EPAs, que você vai desmembrando ela. Você tem uma EPA para o final do curso, mas você vai desmembrando até chegar no primeiro ano, que ela já tem um pedacinho que o aluno já vai podendo fazer. Morena, repetir que foi uma palestra maravilhosa, não precisa. Mas, como você tocou no assunto aí agora, falando dos conhecimentos que estão dentro dessas competências, então a gente tem que lembrar que a própria Organização Mundial de Saúde já preconiza que saúde é o perfeito bem-estar, né, do corpo, da mente, do social. Lembrar sempre que, nessa passagem de conhecimento, mesmo centralizado no aluno, o professor tem que dar alguma coisa, ele tem que dar muito. E, como diz Lacan, você não pode dar o que você não tem. Então, ele tem que ter o que dá. Então, não adianta a gente apelar para o modelo, me permita a palavra, veterinário, da abordagem do corpo. Do mesmo jeito, nós temos os nossos registros biológicos, né, diferentes um do outro. Um gordo, um magro, um tem diabetes, outro não tem, um nasceu com ela, outro sem ela. Nós temos também um registro psíquico, e ele tem que ser levado em consideração. Nós não podemos colocar no mesmo balaio todo mundo. Quem não tem representante representativo em mundo de ideia, o psicótico, o esquizofrênico, o paciente. Ele pode ser um psicótico, um catatônico, um esquizofrênico, um paranoico. Ou o contrário, nós, simples neuróticos, mais obsessivos, mais histéricos, mais compulsivos. Ou, no meio dessa galera imensa, nós vamos encontrar o bipolar, vamos encontrar o ciclotímico, o PMD. Ou seja, esse paciente que tem uma doença no corpo, ele é um paciente diferente totalmente de 50 pacientes. São 50 pessoas diferentes que têm os registros diferentes. Uma mastectomia, por exemplo, no corpo é retirada de uma glândula, mas o que representa a mama na cabeça de cada mulher tem um mapa. Então, isso tem que ser passado. Mas a minha preocupação ainda maior é na hora que a gente tiver a formação por competência, que esse aluno estiver pronto, sair para desenvolver a profissão, nós estamos entrando, e aí que vem minha perguntinha, que é mais uma pedra no sapato. Nós estamos aí, o 5G chegando, inteligência artificial chegando, carro não tem motorista, avião não tem piloto, será que medicina vai ficar sem médico? Então, a gente está vendo que o mundo está mudando numa velocidade astronômica. Então, a minha pergunta é o seguinte: como fica o aluno, ainda mais numa época em que os grandes aglomerados de prestação de saúde estão se juntando, são os Apvida, estão tudo juntando e vão exigir do médico o que querem. E é comum médicos hoje atenderem 4 horas de consultório, 20 pacientes, 30 pacientes. Como é que vai ser esse exercício de profissão com o coitado da geração Z, com o que está acontecendo? Fala uma coisinha para nós. A gente tem que acreditar que a medicina é uma arte, né? E que a inteligência artificial ou a tecnologia ela nunca vai ter uma arte, vai ser uma arte. Então, durante o tempo da era moderna, né, nessa história aí da medicina, teve um tempo que a tecnologia quis acabar com a arte, e a gente conseguiu que ela mantivesse, pelo menos em alguns de nós, né, não em todos, certamente em vocês, ela mantém como uma arte. E, então, eu acredito que esse que seja o ponto da gente mostrar para os nossos estudantes que é uma ciência, mas é uma arte, e que não pode ser só feita por um robô, por uma tecnologia. E a gente já começa a perceber isso. A gente vai no médico, que ele está olhando lá no computador, né? Nem olha muito para você e faz os exames, já sai ali, já imprime a lista lá interminável. Mas nós temos alunos jovens que eu espero que eles sejam, que a geração Z ela tem muitos pontos positivos. A gente tem que acreditar nessa juventude e que eles vão
por meio do professor, eles vão entender que a medicina é muito mais do que uma tecnologia, muito mais do que um computador, e que nada substitui essa relação médico-paciente, né? Esse bolo que você recebe, às vezes, um bolo mesmo, né? Um bolinho, um pão de queijo, você recebe de um paciente, e o aluno ele fica tudo feliz. As experiências que a gente tem no internato rural, e vocês também, certamente, os alunos de vocês contam, né? Como que ainda volta aquela origem, né, daquela gratidão e da satisfação do profissional em poder atender um paciente. Então, eu acho que eu concordo que é um problema, mas os alunos, os bons alunos, com bons professores, eles vão sempre reconhecer a arte que tem por trás da medicina. Bom, a cátedra lucasiana é uma cátedra de cultura. E cultura é uma soma, né? Como se fosse um banco com 3 pernas, né? Ciência, arte, história. Não importa qual perna falhe, o tombo é o mesmo. Então, a gente tem que estar sempre com a ciência, com a arte e com a história. E gostaria, por isso mesmo, de tocar na última prancha que você projetou com o Fernando Teixeira. É esse pensamento que tem uma palavra altamente simbólica, que nós estamos passando por ela, que é a palavra travessia, que eu li lá. O Fernando Pessoa não era um escritor de livro, ele era um escritor, ele era um colunista de um jornal, a Folha em São Paulo. Inclusive, ele faleceu quando ele pronunciou essa frase. Olha que coisa impressionante, ele faleceu, acho, com 60, 61 anos. E eu já vi esse pensamento que você colocou ser atribuído a um outro xará dele, ao Fernando Pessoa, E não é. que usa muitos pseudônimos, mas eu já vi, inclusive, isso escrito em livro. Esse pensamento ele é fantástico, né? E o mais interessante é que também o Fernando Pessoa tem um pensamento com a palavra travessia que está nos poemas completos de Alberto Caeiro, né, que é um pseudônimo que eles usavam muito. Fora que a palavra travessia, o Wagner sabe, tem a ver com o Nascimento, com a turma exatamente, com o Milton Nascimento, que deu esse nome à música fantástica Travessia, em homenagem, o próprio Milton Nascimento disse, em homenagem ao Guimarães Rosa, porque também ele deixou 2 pensamentos sobre travessia. Um deles, se você fez uma escolha, faça travessia. E o outro, o real não está na saída nem na chegada. O real se põe para a gente no meio da travessia, essa travessia que nós estamos do próprio ensino de medicina. Eu gostaria, mais uma vez, de agradecer muito a sua vinda aqui e gostaria que o nosso presidente encerrasse a lucasiana. Professora, interessante, antes de terminar, encerrar, um artigo recente, produzido até, publicado pelo Conselho Federal de Medicina, mostrou que no último, no final do ano passado para cá, as provas de residência no país inteiro aumentaram a procura pelas residências de medicina intensiva em 300%. A pandemia influenciou? Sim. Mas eu tenho um detalhe no artigo do Conselho Federal de Medicina que diz que entrevistaram um percentual grande de pessoas que passaram na residência e muitos deles falaram e deixaram claro que o paciente entubado, sedado, era mais fácil de ser conduzido. É o paciente que está ou semi-sonolento, ou ele não reclama, ele não dialoga, ele não questiona. Isso é um sinal de alerta. Olha, é um fruto da pandemia, 300% de aumento de procura para esse tipo de residência. Mas não foi só na medicina, não. Nos outros cursos de área de saúde que tem interface com a unidade de terapia intensiva, né? A fisioterapia, a psicologia, a enfermagem, tudo mais. É um sinal de alerta. A mudança cultural e o que a pandemia pode fazer, junto com professores que a senhora bem colocou no slide, fantástico ali, professores do século passado ensinando, né? Tem que mudar a formação contínua, né? O ensinamento dos professores. Nós estamos diante de um grande desafio.
E o desafio é sempre bom para as pessoas bem-aventuradas, né? E a senhora é uma pessoa bem-aventurada. A senhora é uma pessoa que tem uma história que a gente tem que aplaudir. E se a gente não tivesse pessoas igual a senhora, pessoas com a cultura, e professor que foi, o professor Geraldo Magela, da gente, né, Zé Celso, que nos ensinou além da matéria, nos ensinou toda essa contextualização, né? E termos seriedade em tentar entender a gravidade do momento e fazer essa adaptação, dessa mudança cultural, é difícil, a gente vai ficar sem dormir. A Fundação Educacional Lucas Machado, através da Cátedra Lucasiana, da professora Geraldo Magela, a Faculdade de Ciências Médicas, o professor José Celso, que conduzem com muita seriedade essa cátedra que vem enriquecendo, né? E foi uma ideia que as pessoas que não conhecem, né, José Celso, é uma cátedra que existe somente em Cambridge. E Lucas, em 1664, foi o primeiro professor. Nós imitamos, ou tentamos imitar, o que aconteceu lá. É uma cátedra supracurricular, né, para a gente tentar debater assuntos de importância profunda. E, salvo engano, Isaac Newton teve assento nessa cátedra, e Stephen Hawking foi o último, né? Então, olha a complexidade. E através dela, professor Zé Celso, a faculdade tem esse instrumento para a gente poder dar um salto. E aproveitar de pessoas que são iluminadas igual a professora e que nós temos que abraçá-la e ajudá-la a ficar de pé para a construção. A senhora é uma líder, né, nesse pensamento, nesse caminho. Parabéns mais uma vez, agradecemos a generosidade da sua experiência e vamos juntos, estamos ao lado da senhora, porque o desafio é pesado. A mudança cultural e todas as facetas são difíceis, porém, nós não vamos deixar a peteca cair, né? Fazendo analogia, sem brincar, né, porque eu tenho que parar de brincar sobre esse tema, eu acredito que nós vamos conseguir o efeito, que é o sucesso e a implantação. Boa noite, obrigado, professor, obrigado, Zé Celso. Professora, muito obrigado. Um abraço.